Às vezes que o Brasil parou em frente à TV. Existem momentos que param o tempo. A casa silencia, o café esfria e o país inteiro se reúne diante de uma tela. Do futebol às tragédias, das novelas aos grandes anúncios, o Brasil sempre teve histórias que nos fizeram segurar o fôlego. Hoje, vamos relembrar as vezes que o Brasil parou em frente à TV. Ao ouvirmos a vinheta do Plantão da Globo, poderia se sentar e aguardar que a notícia era importante, podendo ser em qualquer momento e em qualquer programação. Você lembra desta vinheta? Muitas das vezes as notícias poderiam ser boas ou ruins, mas a maioria eram ruins. Então, vem comigo aqui no Me Conta Mais 2024 e vamos ver juntos as histórias mais marcantes que parou o país. Vem comigo. Final da Copa de 1970, no México. Foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o país. O Bem Amado. O Brasil parava todos os dias para assistir O Bem Amado. Foi a primeira novela a cores no país. Foi ao ar no dia 22 de janeiro de 1973 e finalizou no dia 3 de outubro de 1973 pela Rede Globo, escrita por Dias Gomes. Incêndio no edifício Joelma. Foi uma tragédia que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974, no centro de São Paulo, e provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridas. O assassinato de John Lennon, que ocorreu no dia 8 de dezembro de 1980, por um homem de 25 anos chamado Mark Chaplin, que no fim da tarde sacou um revólver e efetuou 5 disparos contra o músico. 3 deles atravessou o corpo e um deles destruindo a artéria do cantor. Ele era fã de John Lennon, mas tudo mudou quando ele voltou a ser cristão. E o ódio a John Lennon aumentou quando, em 1966, ele disse que seria mais popular que Jesus Cristo. E isto irritou profundamente Mark. Ele disse que considerou isso uma blasfêmia, alegando que não deveria haver ninguém mais popular que o Senhor Jesus Cristo. Ele foi condenado à prisão perpétua e cumpre pena desde 1980 numa penitenciária em Nova York. O casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, que ocorreu no dia 29 de julho de 1981. A cerimônia aconteceu na Catedral de São Paulo, em Londres, e foi um evento transmitido para milhões de espectadores ao redor do mundo. Mais de 750 milhões de pessoas acompanharam o casamento. Entre 1983 e 1984, o movimento das Diretas Já paralisou o Brasil. Roque Santeiro, que foi ao ar no dia 24 de junho de 1985, e o seu último capítulo foi no dia 21 de fevereiro de 1986. Com a marca histórica de 100% de audiência, o capítulo final de Roque Santeiro paralisou o país. A morte de Tancredo Neves, que ocorreu no dia 21 de abril de 1985 em São Paulo. A morte do presidente, que não chegou a tomar posse, causou grande comoção nacional. Bilhões de pessoas acompanharam os funerais em várias cidades do país. Ele faleceu aos 75 anos. A novela Vale Tudo,
Em 16 de janeiro de 1989, com 81% dos televisores do Brasil estavam ligados no final de Vale Tudo para descobrir quem matou Odete Roitman. No dia 30 de outubro de 1988, o Brasil parou para ver Ayrton Senna ganhar pela primeira vez campeão mundial em Suzuka, no Japão. Caso Evandro, que foi no dia 6 de abril de 1992. O desaparecimento e morte do menino Evandro chocou o país e teve uma enorme cobertura midiática na época, com o Brasil acompanhando cada detalhe do caso e das investigações. O assassinato de Daniela Pérez, que ocorreu no dia 28 de dezembro de 1992, pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e sua esposa, gerou comoção e revolta em todo o Brasil. O crime teve grande repercussão na mídia e na sociedade. E a novela da época que ela participava era de Corpo e Alma, da diretora Glória Pérez, que é sua mãe. 1º de maio de 1994, o Brasil parou e chorou com a morte de Ayrton Senna. E no estádio do Morumbi, seu velório teve mais de 2 milhões de pessoas que compareceram. O Brasil se despedia de Ayrton Senna. E no dia 17 de julho de 1994, o Brasil foi tetracampeão sobre a Itália nos Estados Unidos. E o Brasil comemorou, gritando junto com o Galvão Bueno: é tetra! É tetra! E também a imagem de Taffarel, que conseguiu pegar um pênalti. Vai que é tua, Taffarel! E eles fizeram também uma grande homenagem para o Ayrton Senna, que havia falecido há 2 meses. Nesta época, eu estava grávida de 6 meses do meu filho Alex. Lembro perfeitamente desse dia. E foi tão emocionante que eu achei que eu ia dar à luz ali mesmo, de tanto nervosismo desses pênaltis. Faço questão de postar aqui para vocês, rever os pênaltis. E como foi lindo a Copa de 1994. Foi lindo, simplesmente um espetáculo. Foi tetra, 1994. E em 1992, o Brasil parou quando os caras pintadas foram às ruas pedindo o impeachment do presidente Collor. Era para mim ter colocado antes da Copa de 1994, mas de qualquer forma, vale a pena relembrar esse momento histórico. O grupo Mamonas Assassinas. No domingo, o Brasil acordou com a notícia da morte dos Mamonas Assassinas, que foi no dia 2 de março de 1996. Todos os jornais, todos os programas de todas as emissoras transmitiam essa notícia. Dia 13 de agosto de 1997, o Brasil parou com a notícia da morte da princesa Diana. E a cena em que Camila, interpretada pela Carolina Dickmann, raspando o cabelo na novela Laços de Família, foi ao ar no ano de 2000. A cena icônica que retratava o tratamento de leucemia da personagem se tornou um dos momentos mais marcantes da teledramaturgia brasileira. E no 11 de setembro de 2001, o Brasil parou com a queda das Torres Gêmeas. E no domingo do dia 30 de julho de 2002, o Brasil parou para ver o Brasil ganhar o Penta sobre a Alemanha em Yokohama.
No dia 21 de agosto, a Patrícia Bravanel, filha do apresentador e empresário Silvio Santos, foi sequestrada no dia 21 de agosto de 2001 e sendo libertada no dia 28. Além da ampla cobertura da imprensa, o caso chegou a ter a intervenção do governador de São Paulo, na época, o Geraldo Alckmin. O caso Eloá, o sequestro que ocorreu no dia 13 de outubro de 2008 e finalizou no dia 18 de outubro de 2008. Ocorreu na cidade de Santo André, São Paulo. No dia 13 de outubro, o Lindeberg Fernandes Alves, que tinha 22 anos, invadiu o domicílio da sua ex-namorada Eloá, de 15 anos, no bairro de Santo André, onde ela e os colegas realizavam trabalhos escolares. Inicialmente, 2 reféns foram libertados, restando no interior do apartamento em poder do sequestrador Eloá e sua amiga Nayara. Após mais de 100 horas de cárcere privado, com a tropa de choque da polícia explodir a porta da entrada e em luta corporal com Lindeberg, que atirou em várias direções. Desta forma, Eloá foi atingida com 2 tiros e não resistiu, e veio a falecer no dia 18 de outubro de 2008. Foi uma repercussão mundial. Todos queriam um final feliz, mas infelizmente ela foi morta e eu, particularmente como jornalista, acredito que ela poderia ter sido salva. É uma opinião minha. Em 25 de junho de 2009, a morte de Michael Jackson foi anunciada. Morreu de intoxicação por propofol e benzodiazepina em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte de Michael Jackson gerou uma onda de luto por todo o mundo, criando picos sem precedentes nas redes de internet e aumentando consideravelmente as vendas de discos do artistas e também do Jacksons. Aos 51 anos morre Michael Jackson. No dia 19 de outubro de 2012, o Brasil parou para assistir o último capítulo de Avenida Brasil, com pico de 54 pontos de audiência de Ibope. Incêndio na Boate Kiss, que foi no dia 27 de janeiro de 2013. Essa tragédia matou mais de 242 pessoas e feriu 636 outras na Boate Kiss, localizada na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. No dia 5 de novembro de 2015, o país parou para acompanhar as notícias da barragem de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. E no dia 31 de agosto de 2016, o impeachment da presidente Dilma parou o país. O voo 2933 da Lamia. No dia 29 de novembro de 2016, a queda do avião com a delegação da Chapecoense. O avião levava 77 pessoas a bordo, tendo por passageiros atletas, equipe técnica, a diretoria do time brasileiro, jornalistas e convidados. 71 pessoas morreram e 6 foram resgatadas com vida. No dia 25 de janeiro de 2019, o país parou para acompanhar notícias sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. E no dia 21 de novembro de 2019, morre Gugu Liberato aos 60 anos devido a um acidente doméstico em sua casa em Orlando, na Flórida. O lockdown da pandemia do Covid-19 que parou o mundo em 2020, matando milhares de pessoas, não só no país, aqui no Brasil, como no mundo todo.
Entre os dias 9 e 28 de junho de 2021, a caçada Lázaro Barbosa foi matéria em todos os meios de comunicação do país. E no dia 5 de novembro de 2021, a morte de Marília Mendonça, a rainha da sofrência, parou o país. E no dia 7 de outubro de 2023, iniciou a guerra entre Israel e o Hamas. E no Rio Grande do Sul, foi atingido por uma enchente histórica no mês de maio de 2024, que provocou danos em quase todos os municípios. Devastou cidades, principalmente na região metropolitana e Vale do Taquari. Retirou milhares de casas e deixou 185 mortes, além de 23 desaparecidos. E nesta enchente não podemos deixar de falar do cavalo Caramelo, que ficou ilhado no telhado de uma casa durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, tornou-se símbolo de resistência. Ele foi resgatado por voluntários e agora vive na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, onde recebe cuidados veterinários, recuperou a saúde, ganhou peso e foi oficialmente adotado. E no dia 17 de agosto de 2024, morre Silvio Santos, com 93 anos. Foi um apresentador de televisão, empresário, produtor, radialista e cantor brasileiro. Conhecido como o rei da televisão brasileira, além de ser amplamente reconhecido como a maior referência da história da comunicação do país. Entre lágrimas, risadas e gritos de gol, cada um desses momentos se tornou parte da nossa memória coletiva. Porque, mais do que assistir, o Brasil sentiu junto. E é isso que faz da TV um espelho da nossa alma. Eu sei que eu deixei de falar de vários momentos, como a morte do Zacarias, do Mussum, vários acidentes aéreos. Isso seria agora para um próximo vídeo, para não deixar esse vídeo tão longo. Mas gostaria de pedir sua ajuda. Quais momentos que marcaram a sua vida na televisão brasileira? Deixe aqui nos comentários se eu deixei de falar de alguns importantes para que eu possa fazer um novo vídeo. Se você também viveu um desses momentos, conta aqui qual te marcou e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem também parou tudo para ver a história acontecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.